Hoje a gente vai falar sobre 13 segredos espirituais para que nada e ninguém te afete. Falta proteção espiritual, mas na maioria das vezes não é só a proteção espiritual que está faltando. Muitas vezes essa proteção toda que a gente precisa, ela não deve vir só da espiritualidade. Não deveria, pelo menos, né? A gente também tem que aprender a se proteger um pouco, a se blindar um pouco. Por exemplo, eu não posso consumir qualquer tipo de assunto na internet. Eu não posso. Se eu sou uma pessoa que sou religiosa, se eu sou uma pessoa que sou espirituosa, espiritualizada, concorda comigo que eu ficar consumindo qualquer tipo de conteúdo na internet, isso pode me afetar? Pode afetar meu dia, meus pensamentos, me deixar mais ansioso. Da mesma forma que não é tudo que eu ouço que tem que me afetar. Não é tudo que eu ouço que tem que me atacar, me atingir, que tem livre acesso a me prejudicar. Então eu também preciso ter um filtro. A gente não pode só colocar na mão da espiritualidade tudo o que acontece nas nossas vidas. Senão fica muito fácil. Você acaba não sendo mais o regente da sua orquestra. É a espiritualidade que rege tudo. E não é bem assim que funciona. Exatamente. Então hoje o Babá vai falar sobre 13 segredos ancestrais que ajudam uma pessoa a não se tornar refém dos outros. E a gente fez um scriptzinho, o Babá colocou por último uma dica super fundamental, muito importante. Então o pessoal tem que ficar até o último momento aqui desse vídeo para poder pegar essa informação. Pois é, gente, por favor, né? Vocês estão aqui, se vocês estão gostando desse bate-papo, deixe o seu joinha, deixe o seu like aí que é muito importante. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva, se torne um inscrito, um seguidor meu aqui no canal também. Ative o sininho aqui para você receber notificações de novos vídeos, novos conteúdos, para você ficar sempre ali atualizado com os nossos conteúdos. Bom, Babá, o primeiro segredo aqui que a gente colocou... Peraí, o mais importante de tudo, gente. Tá gostando do vídeo? Compartilha. Manda agora aí pro seu amigo, pro seu familiar, aquela pessoa que você gosta e sabe que precisa receber um axé. O primeiro segredo que a gente colocou aqui, o silêncio é uma arma. O que o senhor tem a falar sobre isso? O silêncio é uma arma, né? Eu vejo muitas pessoas que vêm se tratar comigo, se consultar comigo, que infelizmente não conseguem guardar o silêncio, não conseguem guardar os seus planos, os seus propósitos. São pessoas que acabam falando para todo mundo as suas intenções antes mesmo de colocar elas em prática. E o que eu mais percebo é que todas as pessoas que têm essas características, elas acabam sendo prejudicadas. Tudo para elas acontece de forma mais dificultosa ou também de forma mais instável, a não permanecer nas vidas delas, sabe? Então o silêncio ele é uma arma poderosíssima para essa situação, mas tem um outro ponto de vista também. Numa discussão, por exemplo, nós que somos devotos de orixás e devotos da espiritualidade de terreiro de matriz africana, a gente tem que usar essa arma a nosso favor. Não é toda guerra que a gente deve guerrear, não é toda guerra, toda batalha que a gente deve batalhar com a nossa fala. Então, além do silêncio ser uma arma, ele é uma arma poderosíssima a nosso favor que a gente tem que usar com sabedoria. Então, não é só em não falar nossos planos para as pessoas, né? Está também em a gente se preservar e não travar qualquer batalha. Então, não abrir a boca para falar qualquer palavra, em qualquer momento ou para qualquer situação. Consegue me entender? Consigo. Faz sentido para Faz você? muito sentido. E o segundo segredo, ele também vem de encontro aí com o que a gente está falando, que é não absorva o que não é seu. Então, por exemplo, a gente colocou aqui que normalmente são pessoas que convivem com outras pessoas, que essas pessoas elas fazem fofocas o dia inteiro, essas pessoas elas reclamam o dia inteiro, essas pessoas elas não evoluem a vida delas e automaticamente essa pessoa fica ligada na outra. Então a vida dela também não caminha. Então a gente colocou aqui, não absorva o que não é seu. Não absorver o que não é seu. Às vezes as pessoas se envolvem demais com assuntos que não são delas e acabam carregando fardos que não deveriam carregar. Tem uma frase muito interessante que eu aprendi, que eu costumo falar sempre, é que você não deve abrir mão da sua cruz. Não é porque nós somos religiosos, somos pessoas de terreiro, que a gente não vai ter cruz. Nós vamos ter sim. Eu tenho, você tem, o bispo tem, o pastor tem, todo mundo tem suas cruzes, né? O Papa tem, sabe?
Então, o que a gente precisa entender é que eu preciso carregar a minha cruz. Eu não posso cortar pedacinhos da minha cruz para torná-la mais leve. E eu também não posso pedir para o meu amiguinho carregar a minha cruz para eu descansar um pouco. Não, a cruz é minha e eu vou carregar. Da mesma forma que a minha cruz eu estou carregando, por que eu vou carregar a sua também? Então eu não posso absorver algo que não é meu. O que é seu, é seu. Se você está passando por algo, e é muito importante que a gente fale sobre isso, nós que somos babalorixás e alorixás, a gente precisa entender, ter discernimento no oráculo. Porque às vezes chega pessoas destruídas nas nossas frentes e a gente acaba abraçando aquela causa, tomando aquela dor para a gente. Como se a gente tivesse capacidade de transformar aquela dor daquela pessoa, sem ao menos se dar o trabalho de investigar o porquê que essa pessoa está passando por isso. O que acontece na maioria das vezes? Essa dor, ela é transferida para a gente. Então, o karma que aquela pessoa está carregando e que por algum motivo ela está passando por aquilo. Ah, babá, então o perdão não existe? Ué, pode até existir, a gente pode transmutar sim essa energia que está ruim para a pessoa. Mas será que a gente tem esse livre-arbítrio, esse poder todo de mudar a sorte dessa pessoa? E se for o destino dela? E se ela tiver que carregar aquela cruz? E se aquela for a cruz dela? Eu posso, através da ritualística do ebó, ajudar essa pessoa a aliviar um pouco esse peso, né? A melhorar um pouco a jornada que ela está tendo ali em carregar esse peso. Mas eu não posso pegar o peso das costas delas e colocar na minha, porque não é meu. Então tem tudo isso daí que a gente precisa analisar enquanto sacerdotes de terreiro de matriz africana. Agora, babá, o segredo número 3 é firme o seu ori antes de olhar o celular. A gente até fez um vídeo esses dias, que não foi postado ainda, mas qual que é o costume de 98% dos brasileiros? A pessoa acorda, ela já pega o celular na mesma hora. Então ela vê ali notícias ruins, ela começa a se comparar na vida de outras pessoas, e tudo isso vai trazendo uma carga energética negativa para cima da vida daquela pessoa. O que o senhor tem para falar sobre isso? Se todo mundo fizesse, né, o que a gente sempre ensina, e muitos espiritualistas, né, religiosos, conhecedores aí da espiritualidade, acaba sempre ensinando que nos primeiros momentos do seu dia, quando você abre os olhos, a melhor coisa que tem é você se conectar com o seu espiritual. A melhor coisa que tem é você se conectar com você primeiro, para depois se conectar com o mundo. Então, não é bacana você acordar. Eu sei, gente, eu também já tive esse hábito. A maioria das pessoas tem esse hábito de acordar e já ligar o celular e já ficar ali rodando a tela para poder ver o que está acontecendo, se tem alguma novidade, se tem alguma notícia, se você recebeu alguma mensagem, mas o correto não é isso. O correto para todo mundo pode até ser esse, mas nós que somos de terreiro, nós que acreditamos na espiritualidade, nós que temos ensinamentos ancestrais e espirituais, direcionamentos espirituais, a gente não pode ser igual a todo mundo, a gente não pode. Aí a gente tem que voltar lá para a infância e relembrar da fala da mamãe. Você não é todo mundo. Entendeu? Hoje nós temos ensinamentos que nos ensinam a preservar alguns costumes que vão fazer com que o nosso dia seja melhor, com que a nossa vida seja melhor, né? Fazer com que até as dificuldades que a gente enfrenta aí no dia a dia, elas sejam mais leves. Através do quê? De práticas certas, que é o quê? Acordei, eu vou fazer a minha reza. Eu vou fazer a minha súplica, a minha oração, eu vou botar a mão no meu ori, eu vou falar com o meu ori, eu vou pedir para Exu me abençoar meu dia, me proteger. É o básico. O segredo número 4 é aprenda a dizer não. Então, isso está falando que, às vezes, a pessoa quer falar não para uma situação ou para algo que uma outra pessoa disse para ela, mas ela não sabe falar não. E ela sempre concorda e nunca faz a vontade dela. E isso ela começa a se machucar energeticamente, espiritualmente. O não é uma palavra tão libertadora, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, não é só algumas pessoas que têm dificuldade com essa palavra. Todo mundo tem. Nós não fomos educados. Está conseguindo me entender? Sim. Nós não fomos educados
a aprender o não. Nós sempre fomos educados a falar sim, a concordar com as coisas. Nós fomos meio que domesticados. Quando eu falo nós, eu estou falando da espécie humana. Então é sim para tudo, sabe? O não sempre veio com um peso muito forte. Toda vez que o não foi inserido em algum ensinamento, foi sempre com uma carga negativa. Quando, na verdade, o sim pode ser tão negativo quanto o não. Quantos sims aí não são cruciais para destruir uma vida? E quantos nãos não são cruciais para salvar várias vidas? Não, você não vai fazer isso. E aí você impede a pessoa de passar por um acidente. Babá, antes da gente falar o quinto segredo, vamos falar para o pessoal do ritual coletivo que vai acontecer de Exu e Pombogira, porque o quinto segredo está muito ligado com esse ritual que a gente vai fazer. Sim, olha gente, estamos aí, às vésperas de um grandioso e poderosíssimo ritual, que são para as nossas entidades, Exus e Pombogiras. Eu não sei se você já sabe, mas aqui na minha casa, na minha vida, Exu e Pombogira é o ar que a gente respira. Então a nossa casa, ela é movimentada por essas forças, por essas energias. Olha, eu estou falando de algo que eu sou conhecedor de causa, tenho propriedade para falar e eu sei o tanto que eles são poderosos. E se são poderosos na minha vida, vão ser na de vocês também. Se preparem. Dia 10 de julho será esse ritual. E o que o pessoal precisa fazer para poder participar? A gente tem os nossos grupos gratuitos, que a gente vai deixar aqui na descrição. É só o pessoal entrar no grupo gratuito que eles vão receber as informações. Temos a lista também, né? Temos a lista prioritária, que as pessoas vão deixar os nomes delas lá. E assim que a gente abrir as vagas, elas vão receber as vagas de forma antecipada. Sim. São esses os meios que a gente tem para poder participar desse ritual. Claro aí. O quinto segredo é Exu é a força do limite. Então assim, Babá, muita gente acha que Exu é somente prosperidade. Mas quando a pessoa começa a trabalhar essa energia de Exu na vida dela, ela começa a perceber que a palavra dela começa a ficar mais forte. Então, por exemplo, a pessoa que tinha dificuldade em falar não, eu acho que é isso mesmo. Ela começa a falar não, Qual que é falar assim? Não. Ela tinha dificuldade em falar não. E ela começa a falar Ela sim. começa a falar não. Então, quando a pessoa trabalha essa energia de Exu na vida dela, ela tinha dificuldade em falar não e ela começa a criar força para poder colocar limites nas situações. Sim, sim. Segredo 5, Exu é a força do limite. É isso aí, essas entidades, elas têm poder de transformar as nossas vidas, transformar o jeito que a gente vem vivendo, de organizar as nossas vidas, né? O Exu, o Orixá, a gente já sabe que é o organizador do caos. E a entidade, ela não é diferente disso, tá bom? Então, você aí que tem medo, que não tem coragem, tem dificuldades, né, em falar não para as pessoas, aceitam sempre o que as pessoas falam para você fazer. É sem opinião, vamos ser bem claros, né? Você não tem uma personalidade forte, marcante. Exu pode te ajudar. A Pombagira pode te ajudar. A mulher que está sempre nas mãos dos homens, sendo capacho de homem. Essa mulher, ela precisa da força da Pombagira para poder ajudar ela a ter determinação, coragem para mudar, para se impor como mulher e ser respeitada como tal. E da mesma forma o homem também. O homem, às vezes, tem mulher aí que pinta com a cara do homem, tá? Ou até mesmo o homossexual que vive sendo marionetes nas mãos de outros homens aí. Então é a força de Exu que vai fazer com que você tenha firmeza e avance na sua vida sem medo de ninguém, com toda a coragem para você ser mais feliz. Babá, e o senhor acabou de falar o segredo número 6, que fala sobre o orgulho sagrado de Pombogira. Então, quando a pessoa trabalha a energia de Pombogira na vida dela, ela começa a ficar mais confiante, ela começa a falar coisas que ela sente vontade de falar. Sim, a Pombagira, o espírito da Pombagira, a energia desse espírito é de liberdade, é um espírito libertador, né? A pessoa que ela é envolvida por essa energia, acabou, ela não fica mais presa a nada nem a ninguém. A mulher que cultua a Pombagira da forma correta, ela se torna independente de qualquer homem, de qualquer amarra aí que tenta impedir que ela avance na vida. Então, se a pessoa enxerga essas deficiências na vida dela
e ela participar desse ritual coletivo de Exu e Pombogira que a gente vai fazer, consequentemente ela vai estar tratando disso? Ela vai estar melhorando essas questões que ela precisa melhorar? Com toda certeza, com toda certeza. A partir do momento que a energia de Exu e Pombogira entra na sua vida, ela começa a arrumar as suas deficiências. Ela começa a arrumar, a organizar a bagunça que está ali. Certo, Babá. Vamos agora para o segredo número 7, que é corte cordões energéticos. Então, as pessoas elas têm medo de cortar amizades que não vão para frente, relacionamentos que sabe que está sugando a pessoa, que não está levando ela para uma melhora, ela tem dificuldade em cortar. Então, o segredo número 7 é cortar cordões energéticos. Eu costumo dizer que a gente precisa ter um filtro, né? Não é toda pessoa que se aproxima da gente que a gente tem que ter a permanência dela ali. Então, se você tem perto de você pessoas que drenam a sua energia, que quer roubar toda a energia que você tem que tentar afastar, se afastar dessa pessoa ou afastar ela de você. É lógico que através da espiritualidade a gente participa de ebó, a gente participa de bori, ritualística que já blinda nossos corpos aí, afastando essas pessoas, mas nem sempre é só isso que precisa. Você precisa também saber escolher bem as suas companhias. Babá, o segredo número 8 é deixe a justiça do tempo trabalhar. Então, a pessoa ela escuta um insulto, ela já quer rebater. A pessoa escuta uma provocação, ela quer rebater. Então, consequentemente, ela fica gastando a energia dela com essas situações que poderiam ser evitadas. A pessoa precisa ter um pouco de autocontrole. Você veja bem, vou usar uma fala cristã aí sobre o inimigo. Então, o inimigo, ele está todo o tempo tentando te desvirtuar. Ele está todo o tempo te tentando, fazendo com que você passe raiva, nervoso, queira matar as pessoas. Você não pode, você tem que ter o seu autocontrole. Então, dentro da sabedoria de terreiro de matriz africana, além de ebós, a gente tem um ritual de bori, para equilibrar a nossa cabeça, fazer com que a gente tenha discernimento e autocontrole também. E cultuar Exu é muito importante para isso, porque Exu é o orixá disciplinador do caos e ele pode nos ajudar bastante nessa questão. Segredo número 9 é a constância da prática. Então, o que fala sobre isso? A pessoa que ela não mantém a constância nos tratamentos espirituais, nos aprendizados espirituais, ela acha que ela só tem que fazer algo espiritual quando a vida dela está dando errado. E isso é muito importante. Por isso que a gente criou um grupo gratuito. A gente tem um grupo gratuito que a gente vai deixar aqui o link na bio, que todos os dias a gente manda alguma coisinha diferente ali para a pessoa manter ali o cuidado espiritual dela. Constância dentro da espiritualidade é um fator determinante para que a pessoa tenha sucesso e progresso, né? A pessoa que não tem esse olhar, ela acaba se perdendo. E aí toda a energia se esvai, né? Porque ela não tem ela não preserva o axé que ela recebe. E de que forma você vai preservar esse axé? Com a constância da sua reza, a constância da sua oração, dos seus cânticos, das suas conversas com seus orixás, com as suas entidades, a constância nos seus ossés, a constância nas suas oferendas, nos seus cultos, nas suas obrigações. É assim. Se você manter constância, e até mesmo a constância de se manter na fé, que é muito importante isso, né? Tem gente que está na religião, mas não está religiosa. Religiosa no bom sentido. A pessoa não está crendo o quanto deveria crer. Isso é falta de constância. Certo, Babá. Aqui, o segredo número 10 é saber a hora de chamar a espiritualidade. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma vida destruída há anos e ela acaba se acomodando naquela situação. Então, saber a hora de chamar a espiritualidade é ela reconhecer que ela está precisando de ajuda e que ela precisa, de uma vez por todas, mudar aquele cenário que ela está vivendo durante anos. Tem muita gente que chama de procrastinação. Acaba deixando de lado algumas situações, né? Vai levando, empurrando com a barriga situações que nem deveria fazer, mas em vez de se voltar para a espiritualidade, entender que a espiritualidade pode auxiliar, pode ajudar, não é isso?
É exatamente isso. Então a pessoa ela passa por situações, ela leva uma vida que ela não gostaria de levar, só que ela não toma atitude para poder ir atrás da espiritualidade, pedir ajuda para a espiritualidade mudar aquela situação que ela está passando. Da mesma forma que eu não posso carregar a sua cruz, eu também não posso dar o mesmo passo por você. A não ser que você esteja acamado, internado, e você não tenha condições de fazer isso, ou não tenha condições mentais para fazer isso. Aí eu tenho que fazer por você. Mas você pode, se você tem a sua consciência, goza das faculdades mentais, é você que precisa dar o primeiro passo. Exatamente. E aqui no terreiro a gente incentiva todo mundo a ter disciplina espiritual, né, Babá? Sim, disciplina espiritual, comprometimento. Eu não forço ninguém. Eu não forço. No meu terreiro eu não forço, mas eu ensino. Então, eu acho que a base de tudo na vida e do sucesso, da plenitude do sucesso, é o ensinamento. Então, por falta de ensinar, ninguém na minha casa deixa de avançar, não. Babá, segredo de número 11. O grande ritual de Exu e Pombogira. Então, tudo isso que a pessoa está passando durante anos, que ela não tem coragem de mudar ou não tem forças para mudar, ela já tentou mudar, mas ela não consegue. Às vezes é um caminho financeiro que está travado, às vezes é proteção, a pessoa sente que ela é muito frágil. Qualquer coisa acontece e ela se sente frágil espiritualmente. Dentro desse grande ritual que a gente vai fazer de Exu e Pombogira, a gente vai trabalhar todas essas energias para as pessoas que vão participar desse ritual. Sim, com certeza, né? Exu e Pombogira, ao contrário do que muita gente pensa, não trata só de questões amorosas. Muita gente só procura a força da pombagira para poder atrair homem e não tem nada a ver. Muita gente só procura a energia de Exu para poder arrumar um trabalho, arrumar, sabe, não uma mulher, não tem nada a ver com isso, gente, não tem. Isso daí é uma péssima observação sobre as forças dessas entidades. Compreensão, uma péssima compreensão. Exu e Pombogira, eles podem nos ajudar em tudo que a gente precisa. Questões de saúde, de trabalho, financeiro, amoroso, espiritual, não importa. Estado de humor. São tantas as possibilidades da gente usar as forças de Exu e Pombogira que só não usa quem realmente não tem sabedoria. Tanto é que quando vem, vou citar só um exemplo, quando vem um empresário aqui jogar com o senhor ou algum empresário que participa dos nossos grupos, a gente fala assim que se ele tem uma empresa, ele tem que alimentar Exu todo santo mês. Se puder alimentar Exu mais do que isso, melhor. Porque quanto mais ele alimenta Exu, que é uma força primordial, as outras coisas elas vão começar a acontecer consequentemente na vida dessa pessoa. Exu é tudo. Exu é o primeiro de tudo. Tanto o orixá quanto a entidade. Eu sei que tem gente que não acredita na entidade, né? Mas aí tá tudo certo, cada um acredita no que quiser. Mas Exu é a energia que movimenta tudo. Exu gosta da troca, Exu gosta da barganha, Exu gosta do movimento, da compra, da venda, do comércio. Exu está em tudo isso. Quando eu falo de Exu, neste caso, eu estou falando da pombagira também. São entidades que gostam de estar em todas essas movimentações, em todas essas negociações e, sobretudo, também nas questões de relacionamentos, né? Que não necessariamente é só o amoroso ou o sexual. Relacionamentos, o relacionamento comercial, o relacionamento com a família, o relacionamento com os vizinhos, relacionamentos. Se você está sozinho, se você é uma pessoa que se sente triste, sem alegria, sem movimento na sua vida, você precisa da energia de Exu e Pombogira para trazer movimento de relacionamentos, conversas, trocas. Eu tenho certeza que se você tiver essas energias na sua vida, você nunca mais se sentirá sozinho. Axé, Babá. O segredo de número 12 é: sua energia é o seu maior patrimônio. Então, a gente colocou esse tópico aqui para falar para as pessoas que também não adianta só fazer as ritualísticas. Essa pessoa ela também tem que ser seletiva aonde ela coloca a atenção dela. Então, por exemplo, evitar de brigar com as outras pessoas, evitar de estar no meio de situações que vão comprometer a energia dela, a proteção dela.
Então a gente colocou esse tópico para o senhor falar sobre isso. A sua energia é o seu santuário, vamos dizer assim, né? A sua energia é o que você mais tem que preservar. Então, você se perder aí nas emoções e deixar a sua boa energia se esvair é uma grande burrice. É uma grande burrice. Você precisa tentar ao máximo preservar a sua energia, a sua boa energia e gastar ela com quem realmente vale a pena, com situações que realmente são favoráveis para você, que possa te ajudar a crescer, a ajudar a avançar e alavancar na vida e nos negócios. Babá, o segredo de número 13 é o que mais a gente coloca em prática aqui e o que a gente ensina os filhos e os clientes. Confie na sua proteção. Ou seja, o que isso quer dizer? A pessoa ela já tem disciplina espiritual, ela já faz os rituais delas, a pessoa ela já consegue colocar em prática, não só pensar, e colocar em prática também as coisas no dia a dia dela. Automaticamente, é só ela confiar na espiritualidade, que a espiritualidade vai cuidar do resto. Então, se ela tiver toda essa disciplina que a gente vem falando aí no decorrer desse vídeo, é só ela acalmar o ori dela, tranquilizar o ori dela, que tudo vai começar a dar certo para ela. Desde que ela siga o que a gente ensinou, né? Tem um provérbio aí, evangélico, cristão, que diz que a fé sem obras é morte. Então, para o nosso meio, para o nosso terreiro, para a nossa espiritualidade, não é diferente. A pessoa, para ter bons resultados, boas ajudas espirituais dentro de um terreiro, através de um terreiro, ela precisa ter bons hábitos, ela precisa colocar em prática os ensinamentos. A partir do momento que ela começa a aplicar na vida dela tudo aquilo que é ensinado por uma pessoa correta e idônea, espiritualmente falando, com certeza não vai ter como dar errado. Axé, babá. Chegamos ao fim dessa grande aula. O senhor gostou desse modelo? Sim. Será que o pessoal vai gostar também? Gostei, eu tenho certeza que quem tem bom gosto vai gostar também, né? Porque uma forma da gente abordar vários assuntos dentro de um único vídeo não deixa o vídeo cansativo e faz com que várias pessoas consigam ter várias situações aí esclarecidas e com certeza isso é muito positivo. Qual desses 13 segredos que você mais precisa colocar em prática a partir de hoje? Eu vou ler cada comentário de vocês e eu espero ansiosamente por vocês no grupo gratuito. O link desse grupo está aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. Se chegou até você, foi porque eu achei que quis.